Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai trazer aqui para vocês como a gente pode aplicar uma outra técnica de regressão, a chamada regressão logística. Essa técnica ela é muito mais indicada quando o nosso tipo de dado é um dado categórico. E o que é um dado categórico? É um dado que é sim ou não, que é azul, vermelho ou amarelo. Os dados categóricos são aqueles que a gente coloca em categoria. Por exemplo, alto ou baixo. Então isso não é um dado numérico, isso é um dado categórico. Obviamente que quando a gente vai trabalhar com os dados, a gente transforma isso geralmente em 0 e 1. 1, sim, 0, não. Então, a regressão logística ela vai ser usada, por exemplo, para a gente poder prever se há ou não determinada condição a partir daqueles dados. Então, a pessoa vai fraudar ou não o sistema. Então, considerando essa saída, essa é uma saída categórica. E aí, nesse caso, a gente não pode aplicar a regressão linear. A gente tem que usar a regressão logística. Claro que mais para frente a gente vai ver outros algoritmos mais avançados, como as redes neurais, né, e outros para poder resolver esse tipo de problema. Mas, por enquanto, vamos continuar aí na nossa busca aí das técnicas de machine learning e inteligência artificial. A regressão logística é uma técnica semelhante à regressão linear, que é mais analógica, mas a regressão logística ela é mais binária, mais digital. Aqui então a gente pode ver, por exemplo, onde a gente tem uma saída sim ou não. Por exemplo, a pessoa tem determinada doença ou não tem determinada doença. E aqui no eixo X é a variável de entrada, aquela que determina a saída. Por exemplo, eu vou ter doença cardiovascular quando eu ficar mais velho. Então, essa técnica, essa curva aqui, é o modelo logístico e é o que a gente usa na regressão logística. Ela tem muito mais um comportamento de sim, 1 ou não, 0. E, obviamente, que ela tem uma faixa de transição, só que ela é muito mais abrupta do que a regressão linear. Para esse tipo de saída, 0 ou 1, não faz sentido a gente utilizar a regressão linear, mas a regressão logística sim. A regressão logística está muito relacionada à curva de probabilidade daquele desfecho acontecer. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver dados não e dados sim. Se eu aplicar a regressão linear, a gente veria essa curva aqui em laranja, que não faz sentido nenhum. Agora, a curva verde mostra uma probabilidade próxima a 0 aqui na região da esquerda. Ela começa a aumentar, a curva verde aqui, e aí ela atinge uma probabilidade basicamente de 100% a partir de um determinado valor aqui da variável de entrada. Da mesma maneira que na regressão linear, a gente tinha um modelo genérico, onde a gente treinava esse modelo com o nosso conjunto de dados e encontrava os coeficientes lá, A, B, né, na regressão linear simples, por exemplo, aqui também é o mesmo princípio. A gente tem um modelo genérico, é essa curva de probabilidade aqui, essa equação de probabilidade, e o modelo vai procurar os melhores coeficientes β0 e β1 que satisfazem a equação. Então ele vai se ajustar ao nosso conjunto de dados, aprendendo a representar aquele fenômeno. Como exemplo, a gente vai usar esses dados aqui de um livro de estatística para a medicina, do Colton, onde a gente pode ver aqui a probabilidade de ter doença coronariana de acordo com a idade. Então a gente vê dados aqui de 22 anos, 23 anos, né? Quando aparece o 1, é que aquela pessoa apresentou alguma doença coronariana. 0, ela não apresentou, né? Olhando a tabela, a gente já tem uma ideia que quanto mais velho a gente fica, maior a probabilidade de apresentar uma doença coronariana. Mas com que idade eu deveria pedir para as pessoas irem ao cardiologista fazer a sua consulta? É isso que o nosso modelo hoje vai procurar prever. Bom, vamos lá, galera. Primeiro passo, então, entrem no repositório que está aqui embaixo na descrição do vídeo e baixem aí o arquivo da regressão logística e os dados aí também do CHD, que são esses dados que a gente vai usar para fazer a regressão, para prever que idade que as pessoas começam a ter maior probabilidade de ter doença cardiovascular. Baixou os dados? Segundo passo, abrir aqui o nosso RStudio. Tá aí.
Primeiro passo, então, pessoal, é a gente abrir aqui o nosso script e lembrando que a gente também precisa aqui modificar o diretório de trabalho para que quando a gente chame a função aí o read CSV, ele consiga localizar esse arquivo e fazer a leitura do mesmo. No meu caso aqui, está na área de trabalho, em dados, não aparece aqui, eu dou um open e aí sim eu vejo esse arquivo aqui. Antes ainda, eu clico aqui, set as working directory, ok? Pronto. Quando eu chamar então essa primeira função, ele leu lá o nosso conjunto de dados. Uma coluna que é a idade e uma coluna que é ter ou não doença coronariana. Tá? Lembrando que isso aqui é só uma base de dados para a gente poder entender o conceito da regressão logística. A base de dados é muito pequena para realmente a gente falar que a gente poderia colocar em produção. Tá? Bom, segundo passo, eu posso plotar esses dados aqui. Então a gente vê aqui doença coronariana, 0 e 1, tem ou não tem, e aqui do lado direito, no eixo X, a gente tem a idade. Né? Há pessoas com 60 anos sem doença coronariana e há pessoas jovens com doença coronariana. No geral, pessoas jovens costumam não ter a doença coronariana e pessoas de mais idade costumam ter esse tipo de problema. Ok? Bom, como no vídeo anterior, a gente vai separar o nosso conjunto de dados em treinamento e teste. O nosso conjunto de dados é pequeno, mas mesmo assim é sempre uma boa prática fazer isso para a gente poder generalizar melhor o nosso modelo. Definimos aqui então 70%, né, vai ser a quantidade de dados que a gente vai treinar. Selecionamos aqui o número de amostras, então 70% de 33, 23 amostras. Ajustamos lá a semente, quem não viu pode ver no vídeo anterior para que serve isso e por que a gente usa esse número. O Train Index, e aqui sim eu vou pegar o meu conjunto de dados e aleatoriamente selecionar um conjunto para treinamento. Para o conjunto para treinamento e agora um pedacinho para testes. 10 dados para teste, 23 dados para treinamento. Esse aqui é o nosso conjunto total de dados com os 33. Eu vou plotar agora para a gente ver. Esses aqui vão ser os dados usados para o teste. E esses daqui vão ser os dados usados para treinar. Ok? Então, dados totais, teste e treinamento. Bom, como que a gente faz então uma regressão logística no R? A gente usa uma função que é a GLM. No caso da regressão linear, a gente podia usar o LM, Linear Model. Aqui é Generalized Linear Model. Então eu posso aplicar outros tipos de regressão e não só a regressão linear. É possível também, pessoal, usando essa fórmula, aplicar a regressão linear. Mas aí é muito mais fácil usar o LM. Né? Onde é que está aí tal da regressão logística? Ela está dita aqui, pessoal, dizendo que é uma distribuição binomial, né, e usando a função logit. É a função aí, probabilidade, que vai permitir com que a gente consiga identificar sim ou não. Aqui, como a gente fez no outro caso, é a fórmula. Então, qual é a variável de saída em função da variável de entrada? A gente pode escrever dessa maneira igual está aqui, CHD em função de age, né? Ou, se eu tiver, por exemplo, quiser fazer em função de todas as outras colunas, a gente pode substituir esse age por um pontinho aqui também, tá? O ponto significa em função de todas as outras colunas. No caso aqui, tanto faz, só tem mais uma outra coluna, que é a coluna age. Rodei e printei aqui o resultado. Da mesma maneira, a gente tem dois coeficientes, o beta 0 e o beta 1, né? O beta 0 aqui é menos 19, o beta 1 relacionado aí a essa variável 0,3684. A função aqui é bem mais complicada, é a função de probabilidade que a gente viu aí um pouquinho antes, né? Então não vou plotar ela aqui não, mas vamos continuar. Então aqui eu tenho o meu modelo de regressão com uma série de parâmetros aí, né? Inclusive tem parâmetros de se esse modelo é bom ou não, analisando em cima do próprio fitting aí que fez, né? Os resíduos em relação a todos os números de treinamento e por aí vai. Bom, pessoal, agora, então eu tenho um modelo aqui e daqui a pouco a gente já vai usar esse modelo usando a função predict para poder prever, né, o resultado.
Mas, no caso aqui, eu quero levantar uma curva. Para cada uma das idades entre 20 e 80 anos, eu quero ver qual é o resultado desse modelo. Então aqui a gente está criando um vetor, né, variando uma sequência numérica de 20 até 80, variando de 1 em 1. Então quando eu clicar aqui, rodar essa linha, olha lá, de 20 até 80, né, são 61 dados, então é esse vetor aqui. E agora a gente vai pegar este vetor teste idades e a gente vai aplicar em cima do modelo. Qual é o resultado? O que a gente vai ver aqui em previsão? O previsão, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, ele tem um monte de números. Então, para cada uma das idades, ele usou o predict, então ele usou o modelo para cada uma dessas idades. E ele foi dando aqui um número. Esse número é a probabilidade, né, é o resultado dessa regressão logística. É a probabilidade daquilo acontecer, tá? Bom, para a gente poder ver, eu vou plotar neste mesmo gráfico aqui uma linha com a idade e o que foi previsto pelo modelo em verde. Vamos ver aí, ó. Tá aí, ó. Então, você vê, essa aqui é o resultado da nossa regressão logística em cima desse conjunto de dados, né? Então, ele está bem próximo. Claro que tem dados aqui que aí ele fica na variação do 0 para o 1, né? E quando a gente fizer daqui a pouco uma outra métrica, que é chamada matriz de confusão, a gente vai ver, não que vai dar uma confusão, mas a gente vai ver o resultado que acontece, tá? Só coloquei aqui o grid para a gente poder ver, né? Então, olha lá, provavelmente, pessoal, com 50 anos de idade, a gente tem uma probabilidade aqui de 0,3, 0,35, tá aqui, ó, né? E ela vai aumentando com a idade. Acima de 60 anos, a probabilidade de alguém ter doença cardíaca é muito alta, né? Acima de 95% aqui, tá? Isso que é legal do modelo. Não foi só aquela sensação que a gente tem, mas a partir dos dados a gente vai conseguir entender qual é a idade que eu deveria falar para as pessoas. Agora você deve ir no cardiologista. Lembrando mais uma vez que esse modelo é bem simples, o conjunto de dados que a gente tem é bem pequeno, tá? Bom, legal, pessoal. Mas aqui eu previ, então, apenas para ver a curva do modelo. Agora o que a gente vai fazer é pegar o conjunto de teste, os 10 dados que a gente tinha aqui, ó, né, que foram selecionados ao acaso, e a gente vai aplicar o modelo na idade e vai comparar com o resultado esperado. Esse aqui é o resultado esperado. Bom, para isso, a gente pega aí o conjunto de dados teste, aplica no modelo e vai ver lá o resultado, agora de novo em previsão, né? Então aqui a gente pode ver. Então no primeiro caso, ele previu esta probabilidade, 2,2, 10 a menos 5, uma probabilidade bem pequena. Aqui, por exemplo, já é uma probabilidade bem alta, é 0,9999, né? Então para esse dado aqui, a probabilidade é bem alta, ok? Eu sei que fica meio ruim de ver assim, mas agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai aplicar uma regra que é para transformar este dado de probabilidade, que é um dado contínuo, né? 0,2, 0,5%, 5%, 50%, 70%, a gente vai usar agora uma regra para transformar em 0 e 1, e aí sim comparar com o que tinha lá. Então qual é a regra que a gente vai fazer? Na previsão, a gente vai ver, se o número for maior que 50%, a gente vai considerar 1. Se não, a gente vai considerar 0. Né? Então a gente jogou isso dentro, aqui, ó. O que era uma menor que 50% virou 0. O que era um número maior que 50% virou 1 aqui. Né? Agora a gente pega lá, esse aqui são as idades ali apenas, né? E aqui a gente tem lá, olha lá, 23 anos, 0, 28, 0, 35, 0, 41, 0, 46, 0, 50, 0, 51, 60 e assim por diante, ok? Bom, agora, pessoal, aqui está o nosso modelo. Diferente lá do primeiro caso, na regressão linear, onde a gente utilizou o RMSE para ver qual era o erro do nosso modelo, aqui a gente vai usar uma outra métrica.
E essa métrica, pessoal, vou fazer uma pausa aqui no R, é a chamada matriz de confusão. A matriz de confusão, então, ela é uma métrica muito interessante quando a gente tem classificações, né? Diferente de regressão, onde a gente quer a regressão linear, onde a gente quer encontrar um valor numérico, aqui a gente está classificando, tem ou não tem. E aí a gente costuma usar outras métricas. A matriz de confusão, então, é uma matriz que relaciona o esperado, o real, aquilo que veio dos meus dados, né? No caso ali, ter ou não ter a doença coronariana, no conjunto de teste, com o previsto, aquilo que eu previ no modelo, né? Então, aqui, por exemplo, não é doença coronariana, mas imagina que eu tenho um modelo que prevê positivo ou negativo de ter ou não câncer a partir de um determinado exame aqui, e aqui é o real. Então, vamos supor que eu tenho 55 dados, né? E aí, o nosso modelo previu como ter câncer 25 dados, e quando eu comparei com o real, ele acertou. Então, 25, ok, ele previu como positivo e era positivo. Só que teve 5 dados onde o modelo previu como negativo, só que o real falou, não, esses casos aqui eram positivos, então aqui ele errou. Por outro lado, o nosso modelo pode prever como negativo, caso aqui 22 dos 55 dados, e realmente eram negativos. Então também o modelo acertou, tá? E pode acontecer do modelo prever como positivo e ele, na verdade, era negativo, tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de falso positivo, já vou explicar em seguida. Mas no caso, nesse exemplo aqui, dos 55 dados, o que está na diagonal principal da matriz de confusão, ele acertou. E o que está fora da diagonal principal é o que ele errou. Aqui apenas aí uma brincadeira, né? A gente tem o chamado erro do tipo 1, é o falso positivo, né? Imagina um médico chegando aí falando para o paciente, um homem, que ele estava grávido, né? É um falso positivo. Claro que o homem não pode estar grávido. Por outro lado, você pode ter o caso tipo 2, erro tipo 2, que é o falso negativo. Então, essa mulher aqui, você chegar e falar, você não está grávida, né? Claro que não precisa nem fazer o exame para a gente saber que esse é um falso negativo, porque sim, ela está grávida. Bom, então, olhando a nossa matriz de confusão, a gente vai ter o que a gente chama aqui de TP, True Positive, o True Negative. A gente queria que o nosso modelo acertasse só nessas duas células aqui. Por outro lado, a gente vai ter o falso negativo e o falso positivo, certo? A métrica que a maioria das pessoas usa, e nesse vídeo de hoje a gente vai ficar nessa primeira métrica, é a chamada acurácia do nosso modelo. O que é a acurácia, então, do modelo? Razão dos valores previstos corretamente em relação a todas as previsões. Então, nesse caso aqui, ele previu 40 positivo e 40 eram positivos. Previu 30 negativos e 30 eram realmente negativos. Então ele acertou 70 dados, está aqui em cima, TP mais TN, dividido pela soma de todos os dados que ele tinha. 40 mais 30, mais 20 mais 10. O falso negativo e o falso positivo. Então, ele acertou 70 dos 100 dados disponíveis, tá? A acurácia é um parâmetro muito importante, mas ela não responde tudo. E mais pra frente, em outros vídeos aí, a gente vai ver que existem outros parâmetros importantes também, além da acurácia, que a gente extrai, inclusive, da matriz de confusão. Beleza? Bom, vamos voltar aqui pro R, então, pra gente continuar na nossa análise. Legal. Agora que a gente já entende o que é a matriz de confusão e o que é a acurácia, a gente vai gerar a matriz de confusão nesse conjunto de dados. Lembrando, eu tenho o meu modelo que prevê resultados sim ou não, e eu tenho os dados reais, os dados de teste que o modelo nunca viu, prevendo sim ou não, prevendo não, informando sim ou não. Legal, pessoal. Então aqui a gente vai criar a matriz de confusão. Então aqui eu tenho 0 e 1, e aqui eu tenho 0 e 1. É sim ou não, é o não tem, tem, não tem
e tem. Um é previsto, o outro é o esperado. Então, olhando agora a nossa matriz de confusão, a gente tem 4 casos onde não tinha doença coronariana e ele previu que não tinha doença coronariana, e 2 casos ele tinha doença coronariana e o modelo previu que tinha doença coronariana. Tá? Então, dos 10 dados que tinham aqui, 6 ele previu corretamente. 3 ele errou e 1 ele errou aqui, prevendo a classe oposta. Bom, a gente pode calcular isso aqui também no R, em vez de calcular de cabeça. Esse caso aqui é até fácil. Então, a acurácia é a somatória da diagonal da matriz de confusão dividida pela somatória do conjunto de dados. Tá aí. E a nossa acurácia, então, aqui deu 60%, pessoal. É uma acurácia baixa? É. Então, a cada 10 previsões, ele acertou 6. Claro que eu tenho um conjunto muito pequeno de dados, tenho só 33 dados e ainda eu separei 23 para treinar e 10 para testar. Então, dando um zoom aqui, pessoal, a gente pode ver, né, que a gente tem aqui o nosso modelo e teve dados aqui que ele previu, lembrando que eu cortei em 50%, que ele previu uma situação e na verdade era outra. Aqui então, pessoal, a gente pode ver o resultado do nosso modelo e os dados em vermelho são os dados que foram usados para testar e os dados em azul que foram usados para treinar. Claro que eu tinha um dado aqui para testar, que com certeza a probabilidade era não ter, e ele teve. E a gente também tem dados aqui em azul, né? Esse aqui, por exemplo, que era não ter, e ele previu como ter, como sim. Da mesma maneira que a gente fez na regressão linear, sim, aqui também a gente pode fazer a regressão logística multivariada. Então, em vez de eu colocar só uma saída em função de uma entrada, eu posso colocar diferentes entradas e aí sim prever modelos mais complexos. Aqui é apenas um artigo aí da Lancet por conta aí do Covid que saiu. Eles utilizaram a regressão logística múltipla baseados aí em 183 casos e aí, por exemplo, ele podia prever qual era o tempo que demorava para a maioria das pessoas apresentarem sintomas utilizando a regressão logística. Por isso que a gente ficou muito com essa ideia da cabeça aí dos 5 ou dos 14 dias que estão aqui. Mais de 95% das pessoas apresentam sintomas em até 14 dias da exposição. No próximo vídeo, a gente vai aplicar a regressão logística para dados de Covid, para a gente poder ver qual é o resultado que a gente vai ter. Aguarda então. Valeu, pessoal. Ficamos hoje por aqui.